Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, neste Soundbite, o elogiado discurso do Presidente da República e o discurso que fez Pedro Delgado Alves virar as costas ao Presidente da Assembleia da República, viva Helena Pereira. Olá, viva! Foi a cerimónia solene de comemoração dos 52 anos da Revolução de 25 de Abril de 1974. Vamos ouvir o Presidente da República, António José Seguro, no primeiro discurso que faz nesta ocasião. Caros jovens, eu não venho pedir-vos que amem o 25 de Abril. Não tenho esse direito. Ninguém ama por decreto ou procuração aquilo que não viveu. Quero apenas dizer-vos de um modo simples. Quando deixaste de ser obrigado a combater, ir para a guerra, foi Abril. Quando conduzes um carro e não precisaste da autorização do teu marido ou da família, foi Abril. Quando és mulher e viajas sem ter que pedir autorização ao teu companheiro, foi Abril. Helena Pereira, foi um discurso muito elogiado este do Presidente da República. Sim, e acho com razão, não é? Porque eu acho que houve aqui duas vertentes principais do discurso de António José Seguro. Uma foi falar para os jovens e explicar por que motivo é que o 25 de Abril é importante para a vida deles no dia-a-dia. E, por outro lado, a questão da transparência é um dos assuntos da atualidade e António José Seguro foi muito claro, podia ter dito, às vezes os presidentes nos discursos deixam cair umas frases para serem lidas como o recado sobre X assunto. Mas este presidente foi muito claro naquilo que disse. E ainda por cima, eu acho que é um assunto que é caro a António José Seguro, porque ele, quando era deputado e coordenou um trabalho que foi a reforma do Parlamento em 2007, esse trabalho também teve uma parte que tinha a ver com as incompatibilidades dos deputados, não é? Tudo o que tinha a ver com o funcionamento da Assembleia da República. E, portanto, esta é uma matéria que seria estranho se Seguro não falasse disso. E ele não só falou, como foi muito claro a apontar qual é que devia ser o caminho numa altura em que existe um projeto de lei do PS, deu entrada na sexta-feira, para clarificar que todos os donativos dos partidos têm que ser públicos. Nós ainda não temos, ainda não percebemos se vai ser aprovado ou não, porque o PSD ainda não foi claro sobre a sua posição. O PSD diz que antes de dar entrada ao projeto do PS, não queria comentar porque não sabia o que lá dizia. Entretanto, deu entrada ao projeto do PS e falou o Presidente da República. E esta sexta-feira António Leitão Amaro, o Ministro da Presidência na CNN, curiosamente veio dizer que concorda absolutamente com o que disse António José Seguro. Mas não é isso que nós ouvimos, ou ainda não ouvimos isso da parte do PSD. E nós sabemos o que é que uma parte do PSD, nomeadamente Luís Montenegro e Hugo Soares, pensam sobre uma série de matérias da transparência e que, de alguma forma, também o próprio Aguiar Branco foi porta-voz nesta sessão do 25 de Abril, não é? Portanto, ainda antes de entrar aqui, só mesmo para fecharmos este capítulo do Presidente da República, Helena, perguntar-te se o que vimos foi António José Seguro também a tornar-se, eu diria, no principal defensor daquilo que é o legado do 25 de Abril. E quando vemos que há aqui uma tentativa por parte de algumas forças políticas de certa maneira, deixar de valorizar aquilo que aconteceu em 74, António José Seguro mete esta como uma das causas da sua presidência. Concordas com isto? Concordo, e há aqui outro aspecto que eu ainda não tinha referido, que tínhamos esquecido de referir e que é importante e que tem a ver com isso que tu dizes, que é a forma como António José Seguro explica a ameaça que existe às liberdades ou à liberdade conquistada no 25 de Abril e que essa ameaça é uma coisa que começa devagarinho, a forma como ele explica isso, principalmente aos jovens, que é às vezes há certas, agora não tenho aqui as palavras do Presidente, mas ele diz às vezes, há certas, ou alguma voz que se cala, ou alguma começa entidade... a haver uma lei, depois é uma voz que se cala... Uma entidade que é esvaziada, que existe no papel, mas que na prática é esvaziada. É com esses sinais que às vezes isolados parece coisa pouca, mas que a pouco e pouco se mina essa liberdade. E essa parte do discurso foi muito importante, porque isso quer dizer que este Presidente vai estar atento a isso. E até a forma como ele apela à transparência tem a ver com, às vezes há coisas até podem ser bem intencionadas, ou podem parecer que são bem intencionadas,
mas que contribuem para essa opacidade e para essa falta de escrutínio e para, no fundo, para interesses opacos, não é? E, portanto, aliás, está tudo ligado. E, nesse sentido, foi uma estreia, eu acho que foi o melhor discurso até agora. Sabemos que foram poucos, não é? De António José Seguro, mas creio que este foi o melhor discurso até agora. Helena, houve um discurso que não teve assim tanta unanimidade em torno destes aplausos que existiram em relação a António José Seguro. Foi o do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, que viu inclusive o socialista Pedro Delgado Alves virar-lhe as costas. Teve razões Pedro Delgado Alves para o fazer? Teve razões para estar indignado. A forma como escolheu chocou-me um pouco. Ainda por cima, sabemos que o Chega adota outras manifestações e, portanto... Gosta muito deste tipo de coisas também. Exatamente, e, portanto, isto pareceu uma coisa à Chega e, portanto, que agora todos os partidos vão começar a comportar-se dessa forma. Bom, não gostei. Tinha razão no sentido que tinha razões para estar desagradado com o discurso de Aguiar Branco. Eu já aqui elogiei alguns discursos de Aguiar Branco no passado. Eu confesso que fiquei muito espantada com este, porque, contudo, não só com o facto de Aguiar Branco, no fundo, acha que são disparatadas uma série de leis, de incompatibilidades, de transparência, uma série de coisas, e não só acha disparatado, como a forma como escolheu para explicar isso, ridicularizando. É tão grave, é que ainda mais grave. A política do reality show. Sim, mas a forma como ele ridiculariza e ele critica o reality show, a política reality show, mas ele próprio, a forma como ele fala, achei tão de pouco nível, achei tão triste e tão baixo nível. A determinada altura, ele mistura tudo, mistura as obrigações de incompatibilidade e transparência com as histórias de as pessoas quererem saber quantas casas de banho tem a casa de um primeiro-ministro, aludindo isto, remete para a Suprema Viva e para a casa do primeiro-ministro. Se o filho anda ou não no colégio, se é o sogro que paga, se a pessoa vai ao hospital e que tipo de pulseira dão ou não, isto é gravíssimo, a forma como ele o faz, porque vamos lá ver, os políticos têm obrigações e, por exemplo, vamos falar sobre a pulseira. O que ele está a dizer aqui é, os políticos não podem passar à frente. E nós tivemos vários exemplos. Tivemos o exemplo das crianças luso-brasileiras que tiveram uma cunha da Presidência da República e passaram à frente. E tivemos, há pouco tempo, o caso do diretor que se teve que demitir, do diretor executivo do SNS, porque passou à frente para fazer uma cirurgia no Porto. Atenção, estas coisas são graves e não são como a Aguiar Branco quer ridicularizar. Quer dizer, há uma responsabilidade de toda a gente. E se há uma forma de quem não é responsável passar a ter, ou pelo menos ter consequências da sua irresponsabilidade, o escrutínio público existe sobre as coisas. Portanto, é gravíssimo o que Aguiar Branco diz, e eu achei tão grave ou mais a forma como ele o diz, porque, no fundo, ele chama tontas às pessoas que têm estas preocupações. E não pode ser. Pode-se discutir se a lei, o artigo ou a linha está melhor ou mal feito. Agora, ridicularizar e dizer que quem se preocupa com isto é uma pessoa tonta é gravíssimo, pronto. E assim se fez mais um 25 de Abril. Um beijinho e até amanhã, Helena Pereira. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.